Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Mais uma vez, venha a nós o Teu reino, o Teu entendimento, Senhor, o Teu sublime entendimento, aquilo que é perfeito, possa clarear as nossas mentes, possa aquecer o nosso coração, possa nos ensinar a aplicar a Tua maravilhosa verdade. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, ainda continuando sobre o tema do amor, nós vimos Paulo falando, desde a semana retrasada, sobre esse fruto do Espírito específico aqui, que nós já deixamos claro que não é um dom, é um fruto do Espírito, ou seja, todos nós recebemos, sendo ele dado pelo Espírito Santo, assim como todos os outros frutos. E Paulo, ele para falar sobre amor, aqui em algo que ele está falando especificamente sobre culto, a partir do capítulo 11, por causa da necessidade dos irmãos a ouvir isso. Qual é o problema aqui? É o uso dos dons no culto com orgulho. Esse é o problema que Paulo está ressaltando aqui. Eu sou um grande fã de histórias de amor. Eu não sei vocês. Uma história de amor bem contada é um bom entretenimento. Minha esposa, eu acho que ela acha que eu só gosto de histórias violentas, mas não é verdade. Eu gosto de histórias de amor. Toda história, seja ela literária ou cinematográfica, ela tem elementos, alguns elementos que fazem você de alguma forma se interessar por elas. Toda história, ela pode ter algo que você se encante pela vontade da sobrevivência do protagonista. Você gosta de histórias de sobrevivência. Ele está numa selva, ou ele está em outro planeta, ele está em algum lugar onde ele precisa sobreviver. A vontade de se comunicar com seres que não são humanos. Tem muitas histórias assim. Sejam com animais, sejam com pessoas de outro planeta. Outra coisa que nós clamamos muito numa história é o nosso senso de justiça para que o mal ele pague pelo que ele fez. A gente quer muito ver o mal pagando o preço de tudo que ele tramou ali contra o mocinho ou contra a história. E por último, mas não menos importante, muitas pessoas valorizam uma boa história de amor. E não precisa ser necessariamente amor conjugal. Pode ser o amor de uma mãe para com o seu filho. Tem muitas histórias boas sobre isso. Pode ser o amor de um personagem para com o seu sonho, e ele faz de tudo para alcançá-lo.
um pai que não amava o filho, mas aí acontecem várias circunstâncias na história e no final ele passa a amá-lo mais do que tudo. O último filme que ganhou o Oscar fala sobre o amor de um professor para com a física. E esse amor gerou 2 filhos, um tanto indesejados, 2 bombas atômicas. Hollywood não sabe muito bem contar histórias de amor. Raramente nós vemos uma história de bom gosto, principalmente falando sobre amor conjugal. Esse não é o forte da indústria cinematográfica. Geralmente literaturas, e principalmente as mais antigas, elas têm boas histórias de amor. Mas o que nós devemos entender sobre o mundo falar sobre amor, o mundo expressar esse fruto do Espírito, é que o que eles entendem é apenas uma aparência de amor. Porque não existe amor de verdade se nós não colocarmos Cristo nessa equação. Não existe amor no meu matrimônio se Cristo não estiver dentro do meu matrimônio. Não existe amor para com os meus filhos se Cristo não estiver nessa relação. Como pode termos histórias fantásticas sobre amor? Como pode termos histórias literárias, né? A gente pode ler uma boa história e quando a gente vai achar a história daquele autor, a vida daquele autor, ele era um ateu. Ele é um ateu. E ele fez uma excelente história de amor. É porque, irmãos, a aparência de amor, ela tem muito mais holofote, tem muito mais investimento e muito mais formas de chegar até você. A aparência de amor. O que o mundo tem, e é o que precisamos entender nesse primeiro momento, é que eles têm apenas elementos desse amor, alguns exemplos do verdadeiro amor, mas eles não conseguem aplicar esse amor, porque eles nunca vão conhecer o verdadeiro amor se eles não entenderem a maior obra de amor do mundo, que foi o sacrifício de Cristo. E eles nunca vão entender o sacrifício de Cristo sem o Espírito Santo. Você, salvo, consegue ler uma obra, consegue ver um filme e achar amor nisso. O salvo consegue isso, mas o mundo não. E 1 Coríntios 13 é uma clara divisão de 3 pontos. Primeiro ponto aqui é Paulo, ele vai falar sobre o caminho mais excelente, versículos de 1 a 3 que nós vimos na semana retrasada. A necessidade do amor em todos os nossos atos. Se você chegasse a uma atitude impossível de falar a língua dos anjos, se você fosse capaz disso, que ninguém é, se você fosse capaz de ter uma fé tão grande de transportar montes, mesmo se você tivesse essa capacidade, sem amor, Deus não aceitaria essa obra. Mesmo em situações extremas, de você pegar todos os seus bens, suas roupas, sua comida dentro de casa e dar aos pobres, mesmo se você pegar o seu corpo e lançar ele ao fogo, se você chegasse a essa situação, que não é impossível, mas é muito extrema, sem amor, de nada adiantaria. O segundo ponto é prático. Versículos 4 a 7, ele passa a descrever em ação o que é o amor. E todos esses verbos, a gente está vendo que não é direcionado a, por exemplo, um amor conjugal. Mas ele está falando aqui sobre o problema que o povo de Corinto estava passando. O povo de Corinto estava sendo injusto, o povo de Corinto estava sendo orgulhoso, e estava sendo invejoso, e tudo isso ele está dizendo o que o amor não é, e algumas coisas do que o amor é. E logo aqui o nosso terceiro e último ponto do capítulo é os versículos de 8 a 13, quando ele foca na permanência do amor, na continuidade do amor. O amor é algo
permanente. Tudo vai passar, mas o amor permanecerá. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu tenho aqui, o amor não é uma coisa e o amor é outra coisa. E, por exemplo, na lei, Êxodo 20, lei moral, nós temos alguns aspectos negativos e positivos, não é? Quando eu não furto, eu demonstro amor no Senhor naquilo que eu não fiz. Quando eu não mato, eu estou agindo de alguma forma, eu estou preservando a vida. Sempre quando você não faz aquilo para a glória de Deus, você está fazendo algo. Se você não mata, você automaticamente está preservando a vida. Mas a lei também tem alguns aspectos positivos. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está demonstrando amor a Deus naquilo que você faz, naquilo que você está fazendo. É isso que ele está dizendo, olha, primeiro, o amor não se alegra com a injustiça. O amor, ele não tem prazer em ferir o outro. O verdadeiro amor, ele não quer prejudicar o próximo. Matthew Henry, ele vai dizer assim, ele não pensa mal de ninguém sem uma prova muito clara. Ele não condena alguém na sua cabeça sem uma prova clara, cabal, de que a pessoa fez aquilo ou agiu de uma forma errada. Ele não deseja ferir ninguém. Ele não se alegra, olha, ele não tem deleite nisso. Ele não olha para a injustiça e ele comemora porque não é com ele. Fulano se deu mal por causa disso. Ai, que coisa boa que não foi comigo. Olha, ele está comemorando com algo ruim que aconteceu na vida do próximo. O verdadeiro amor, ele não tem prazer na miséria do outro. Se o nosso coração, ele não for treinado, irmãos, para isso, a gente só vai sentir alegria naquela hora que a gente vai poder olhar para o nosso irmão e dizer assim, eu não disse a você que não era para você fazer isso? É isso que vai dar alegria no nosso coração, e não quando ele chegar contando bênçãos na vida dele. A gente vai ter mais alegria em dizer, eu te disse, do que alegria em se alegrar com uma vitória dele, com uma conquista dele. Uma conquista do irmão não dá tanto prazer a gente como quando ele se dá mal e você diz, eu disse a você. Olha como eu sou sábio, olha como eu sou maduro. Antes de acontecer, eu disse a você. Você infla o peito para dizer isso. Isso lhe dá mais prazer. E olha, assim como você andar na praia, correr na praia, assim como você fazer um exercício físico e você tem que treinar o seu corpo para isso, você, numa atitude espiritual, você deve treinar o seu coração para isso. Porque o seu coração, ele já nasce com essa alegria em ver o outro se dar mal. Isso é natural. Natural. Você deve treiná-lo a não ter essa alegria, a não ter esse prazer. É isso que a santificação lhe dá, é essa capacidade. Temos que fazer como o salmista no Salmo 119, que diz assim, os meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. O salmista chora, porque os outros não amam ao Senhor. Ele não fica alegre dizendo, que bom que eu não sou como eles, que não amam ao Senhor. Ele chora. E isso está diretamente ligado ao 9º mandamento. O que é que diz no 9º mandamento? Não levante falso testemunho contra o próximo. Por quê? Olha o que é que está implícito nesse mandamento. Como é que a gente não desobedece esse mandamento? Quando a gente promove o bom testemunho do próximo. Promover a verdade, ou seja, chorar e se angustiar pelas faltas dos irmãos e se alegrar com as suas alegrias. Se eu amo o meu próximo, irmãos, numa roda de amigos, eu não vou estar ressaltando os defeitos dele. Toda vez, eu sou amigo dele, mas toda vez que a gente está junto,
Ah, mas você faz tudo isso de errado, você faz isso, você faz isso. Eu só exalto aquilo que ele faz de ruim. Eu estou com ele ou sem ele. Eu só exalto os defeitos dele. Fulano não tem jeito. Ele faz isso e faz isso. Eu só promovo ele para o mal. Eu sei que a gente também não deve ser radical, existem brincadeiras. Às vezes a gente brinca e a gente, ali no ambiente saudável, a gente está brincando um com o outro. Mas existe gente que passa do ponto, que só exalta o que o outro tem de ruim. E fulano tem alguma conquista, você nem liga. Mas quando fulano se dá mal, você está lá para criticá-lo. Isso não é amor. O Salmo 101 vai dizer assim, versículo 5, ao que as escondidas calunia o próximo, esse destruirei, ao que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Não somos aqueles que caluniam as pessoas, irmãos, como cristãos. Não somos aqueles que ouvimos algo ruim sobre o outro e facilmente a gente concorda. Facilmente a gente vira cúmplice daquilo que o outro fez sem nem pesquisar, sem nem ir atrás, sem nem tirar satisfação com ele. Devemos amar e zelar pelo bom nome do nosso próximo, do nosso irmão. Versículo 7. O amor não tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama sente a dor do outro. Quem ama sofre junto. Você deve sofrer as injúrias que o seu irmão está passando e não compactuar por elas. Você deve suportar, como ele diz. Você deve ser paciente. O verdadeiro amor, irmãos, é aquele que confia no Senhor. Ele vai suportar aqueles que estão falando mal dele. Ele não vai ficar caçando vingança porque as pessoas estão falando mal dele. O verdadeiro amor suporta. Por quê? Porque o nosso maior exemplo é a cruz de Cristo. Como ele suportou tudo por amor de nós. Eu falei isso algumas semanas atrás no grupo familiar, pegando ali o capítulo, a cena de José, sendo mais uma vez injustiçado e preso porque fugiu da mulher de Potifar, e eu disse que todos nós em algum nível somos injustiçados, porque esse é um mundo de injustiça. Veja que a injustiça que José sofreu 2 vezes é muito pior do que a nossa. Tem pessoas que sofrem e ficam anos na cadeia por um crime que elas não cometeram. Essa é uma injustiça terrível. Mas nós, num grau claro que menor, sofremos também algumas injustiças. Alguém sempre fala de você e lhe avalia de uma forma injusta. Muito mais do que você é ou muito menos. Alguém sempre está lhe subestimando. Alguém sempre julga algo que não tem nada a ver com você. Alguém sempre conclui um pensamento que você supostamente teve, mas você nunca pensou naquilo ou daquela forma. Alguém sempre julga a sua intenção e, na verdade, aquilo nunca foi a sua intenção. A Bíblia está dizendo para nós: suporte as injustiças. Faça o seguinte com ela: sofra, creia, espere, suporte. Cristo suportou maior injustiça por você. A obra dele nos dá força para suportarmos. O amor julga bem, o amor crê bem, o amor pensa, o amor sabe como agir. Quando o próximo cresce na fé, aquilo me incomodar. Quando o próximo prosperar, aquilo me incomodar, isso não é amor verdadeiro. O próprio Pedro vai nos dizer: ele foi injuriado e não revidou, ele foi caluniado e não pagou de volta, tudo sofreu e tudo suportou para a nossa salvação.
Abram, por favor, irmãos, em Ezequiel 16, por favor. Ezequiel é um livro que estamos familiarizados por causa da nossa leitura continuada. E eu lembrei desse texto, Charles Hodge também menciona. Olha o que é que diz Ezequiel 16, a partir do versículo 11. Ezequiel está falando aqui da depravação de Jerusalém. E ele trata Jerusalém como uma esposa de Deus. Ele vai dizer assim, no 11: então você responderá. Desculpa, irmãos, desculpa. Estou em Jeremias. Ezequiel 16, 11. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu por entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. E o 15, mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Aqui, ainda fique nesse texto, irmãos, Ezequiel, está falando sobre a infidelidade de Jerusalém. Deus nos chamou, nos deu um nome. A Bíblia fala que Deus cuidou de Jerusalém, deu um nome a Jerusalém, roupas dignas, como lemos, adornos, assim Ele faz conosco. Mas o que é que o nosso pecado nos leva? Nos leva à prostituição. Olha aí o versículo 20. Versículo 20 desse capítulo. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e as sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Versículo 33 dessa passagem, 33 e 34, vai dizer assim: todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presente a todos os seus amantes? Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. Com você, na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com as outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua, você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. Tamanha, irmãos, é a depravação do nosso coração. Nós somos livres do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Deus está dizendo, é como se você pagasse para pecar. Da mesma forma que uma prostituta pagando para se prostituir. Muitas vezes ninguém lhe incentiva a pecar. Ninguém está lhe obrigando a isso. Mas você vai lá e mesmo assim peca. E o que é que o Senhor faz? O Senhor perdoa o povo de Israel. Depois do cativeiro, Israel é restaurado. O Senhor tudo sofre por essa mulher, pela sua noiva. É esse amor que nós devemos imitar. Esse é o amor que nós devemos nos basear. Voltando para o nosso texto, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa semana eu instalei um aplicativo no meu celular que ele controla as horas que eu fico em cada aplicativo. Muito interessante. E aí ele vai dizendo as estatísticas para você. Olha, você ficou menos tempo esse dia, você ficou mais tempo. E ele pode até bloquear uns aplicativos para você não ficar tanto tempo nas redes sociais.
Muito bom. Eu estava usando esse aplicativo essa semana e eu pensei, poxa, se nós tivéssemos um aplicativo que controlasse os nossos pecados, imagina, talvez um dia a tecnologia esteja boa para isso, né? Ele vai dizer assim, olha, você pecou tantos minutos hoje, você pecou tantos minutos a menos ou a mais do que hoje, olha os pecados que você cometeu. Imagina como isso iria ser bom para nós. Mas sem aplicativo ou sem tecnologia, irmãos, temos a capacidade de policiar o nosso coração. E a Bíblia nos diz, não precisa de um aplicativo, não precisa de um celular, não precisa de internet, foque no amor. Você quer pecar menos? Se alegre com a verdade. Não se alegre com a injustiça. Você quer pecar menos? Creia, espere, sofra, suporte. E assim, o Senhor irá lhe amparar e você irá policiar o seu coração. Adentramos aqui na última parte do capítulo, a partir do versículo 8, que vai dizer assim: o amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Ele começa dizendo, no início desse bloco, versículo 8, o amor jamais acaba. E no final desse bloco, versículo 13, ele vai dizer, o maior deles é o amor. Como eu falei, o foco aqui desse terceiro e último bloco do capítulo 13 é focar na permanência do amor. E por que o amor, irmãos, ele não acaba? Deus estabelece um modo revelacional. E isso está muito implícito a entendermos a permanência do amor. Deus tem um método de se revelar ao mundo. Deus tem um método revelacional. Na teologia nós chamamos de palavra, ato e palavra. Toda vez, quando Deus age na humanidade, ele age com esses três atos. Palavra, ato e palavra. Ou seja, Deus fala, palavra. O que ele fala acontece, ato. Mas esse não é o fim. Logo após ele explica o que ele fez. Palavra novamente. Esse é, por exemplo, irmãos, o ministério de Cristo. É assim que a história da redenção acontece. Observem, Cristo é anunciado, palavra. Cristo vem, ato. A doutrina dos apóstolos, explicação do ato. Aprofundamento do ato. Essa é a unidade, nós chamamos na teologia de unidade revelacional. Deus fala, o que ele fala acontece, e o mesmo Deus que fala e acontece é o Deus que explica aquilo que aconteceu depois de ter anunciado. Ou seja, o amor jamais acaba. Aí ele vai dizer assim, havendo profecias desaparecerão. Por quê? Entenda, aqui eu entendo, e a maioria dos comentaristas também entendem, certo? Que todos esses, tudo que ele fala aqui no versículo 8, envolve algo miraculoso. Né? Não é algo que podemos, digamos, manusear nos dias de hoje. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Eu acredito que aqui a profecia seja revelacional, ou seja, ela cessou aqui na palavra de Deus. Ele não está falando de profecia como pregação, e sim profecia como profecia revelacional. Línguas, nós acreditamos e já batemos várias vezes, no sentido até de idiomas, eles também cessaram, porque envolvia a revelação, e até a ciência aqui é um dom miraculoso, é um dom que Paulo tinha, por exemplo, é o dom do conhecimento revelacional. Paulo nunca fez um curso de teologia, Paulo nem se encontrou no primeiro momento do seu ministério com os apóstolos, e ele já sabia tudo que os apóstolos sabiam. Ele já sabia tudo que os discípulos sabiam. É o dom da ciência, do conhecimento a esse ponto de eu não precisar de um curso ou de alguém me ministrando, eu já sei aquilo ali, porque aquilo me foi revelado.
ou seja, profecia revelacional, línguas e ciência aqui, conhecimento, digamos que miraculoso. Algo que foi dado pelo Espírito Santo. E eu entendo, como eu já falei para vocês aqui anteriormente, que nenhum desses dons, no versículo 8, eles são mais usados. Tudo isso passou. Um dia existiu e por causa desse método relacional de Deus, existiu por causa do palavra, ato e palavra, como eu disse. Essa é a segunda palavra, é a explicação da primeira palavra. A primeira palavra, profecias. Ato, a vinda de Cristo. Segunda palavra, explicação do Evangelho através dos apóstolos. E ela veio acompanhada de sinais e prodígios. Na verdade, ela precisou vir acompanhada de sinais e prodígios, porque os sinais e prodígios autenticavam a explicação dos apóstolos. A partir do momento que a Bíblia acaba e temos ela completa nas nossas mãos, nada disso precisa ser usado, porque não precisamos mais autenticar nada. Está tudo aqui na palavra de Deus. Não precisamos mais de nenhum dom para autenticar explicação nenhuma. E o que eu faço? O que é que eu faço como pastor? Eu explico o que foi explicado. Eu esmiuço a palavra de Deus. Eu aprendo métodos simples e adequados de explicar a você. E nós somos iluminados para entender. Então tudo isso passou. O amor não acabou, mas esses métodos, eles passaram. Versículo 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Muitos também, em algumas versões, usam em parte, né? Mas quando vier o que é completo, muitos usam como perfeito. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é incompleto será aniquilado. Não tem problema a questão da versão, não é? O em parte é literalmente incompleto e o perfeito é literalmente completo. Essa é apenas uma interpretação que a NA já coloca aqui. E a primeira coisa que devemos entender aqui é o que... Veja o que é incompleto não é inferior ao que é completo. Como assim? O que é em parte não é inferior ao que é perfeito. Nesse contexto, não é inferior. Como assim? É apenas um método de Deus revelar as coisas. Primeiro, ele nos revela em parte, para depois nos revelar completamente, de forma perfeita. Se eu disser que o incompleto, que o em parte, é inferior ao completo, eu estou dizendo que as profecias do Antigo Testamento, elas são inferiores à explicação dos apóstolos. Eu estou dizendo isso. Palavra, ato e palavra, todos são importantes numa mesma instância. Todas são úteis, porque do contrário, como os dispensacionalistas dizem, não precisamos estudar a profecia, porque a profecia é incompleta, é inferior comparado à explicação apostólica. O dispensacionalista diz isso. Para que eu vou estudar aquilo que estava falando da vinda do Messias? Qual é a importância disso? E todos são importantes. O livro de Isaías, o livro de Jeremias e de Ezequiel é tão importante quanto os evangelhos. São tão importantes quanto. São tão profundos quanto. A profecia, o ato e a explicação. Nos níveis eles são importantes. Entenda, por exemplo, a lei cerimonial, ela faz parte da profecia do Antigo Testamento. Ela não deve ser mais praticada hoje em dia. É isso que o autor de Hebreus ele deixa muito claro.
é a sombra da obra de Cristo. Mas ela deve ser no mesmo nível da explicação e do livro de Hebreus, valorizada e estudada, tanto quanto a obra de Cristo, em níveis de meditação e conhecimento para nós, é tão importante quanto o Evangelho. Essa é a ideia. Nós não podemos dizer que é inferior nessa concepção de dizer, não precisamos das profecias. Não precisamos. Se a gente não pratica lei cerimonial, por que a gente está estudando lei cerimonial? Um dia teremos maturidade, e aí ele também está falando sobre o céu, sobre a glória, de entendermos o que é perfeito. Um dia a nossa percepção irá engolir a nossa fé. Por quê? Porque a gente vai estar vendo aquilo que a gente crê. A gente crê, mas a gente não consegue enxergar. Um dia a gente vai conseguir enxergar. Então a nossa percepção, ela vai engolir a nossa fé. Hoje eu conheço em parte. Hoje eu conheço incompleto. Eu conheço em parte por causa da minha imaturidade, por causa da minha limitação. Mas quando vier o que é completo, quando vier o que é perfeito, quando eu tiver a percepção da revelação completa, o em parte passará. Eu não precisarei mais operar o meu trabalho a Deus de forma limitada, de forma incompleta. Isso vai passar. A profecia não é inferior ao ato. As profecias sobre a vinda de Cristo não são inferiores ao ato da vinda de Cristo. Por isso que hoje estudamos tudo. Esse é o método revelacional de Deus. E devemos estudar o método revelacional completo. Não em parte. Não em dispensações, e eu descarto uma delas. Veja o versículo 11. Aí ele vai usar uma analogia, ele vai usar uma ilustração para esse em parte e esse perfeito. Ele vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Mais uma vez, ser menino não é inferior a ser homem. O homem não é mais importante que o menino. Para você ser homem, você tem que ser menino. E você tem que viver bem a fase de menino. Ele está usando a ilustração para mostrar o grau revelacional. O menino é a primeira palavra e o homem é a segunda palavra. É uma questão de percepção revelacional. 1 João 3 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu saberei muito mais sobre Deus no céu, na glória. Isso é um fato. Eu perceberei muito mais as coisas na glória. A minha percepção, ela vai ser completa. Mas isso é apenas uma diferença de grau de percepção. Isso não quer dizer que o que eu sou agora não é da mesma natureza do que eu serei no céu. Eu não serei outra pessoa no céu. Eu não serei um outro Eduardo no céu. Eu estou passando por uma etapa no processo. Eu estou passando pela etapa da santificação. Depois vai vir a etapa da glorificação. É um grau de informação diferente. O menino e o homem, eles não são opostos. Eles não são pessoas diferentes. São fases da vida. O menino não é inferior ao homem. O que é que eu não posso querer? Eu não posso querer ser menino novamente. Por quê? Porque essa fase foi muito importante, mas ela já passou. Está errado
eu me comporto de forma errada, eu me comporto de forma inadequada quando eu tenho 32 anos e ajo como uma criança. E quero ser uma criança, uma eterna criança. Não. Não é porque é inferior, foi muito importante, mas agora passou. Agora eu sou homem. Não tem sentido, quando eu tiver o conhecimento e a percepção que eu terei nos céus, eu querer voltar para a percepção em parte que eu tenho na terra. Não tem sentido. Mas não é uma menor importância. Aqui é uma ilustração do que é em parte e do que é perfeito. Agora, pois, versículo 13, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. A fé, meus irmãos, como eu disse, vai ser engolida pela visão. A esperança também. Por quê? Porque nós vamos ver, nós vamos vivenciar tudo aquilo que nós estamos anunciando e esperando hoje na glória, no céu. Mas aqui na terra, como eu disse da outra vez que eu preguei aqui, nós não conseguimos amar sem fé. Nós não conseguimos ter esperança sem amarmos. Eu não tenho como entender Cristo se eu não perceber a obra de Cristo na minha vida. E eu só percebo essa obra de Cristo sem fé. Sem fé é impossível eu ter essa percepção que eu preciso ter, embora incompleta, eu preciso ter essa percepção aqui na terra. Eu preciso de fé, eu preciso de esperança, eu preciso de amor nessa terra. Não achem que aqui amor é mais importante que fé e esperança. Hoje em dia, nós temos uma linha chamada de continuismo. É uma linha forte. Existem pastores renomados na igreja presbiteriana que eles são continuistas. E o que é que essa linha defende? O uso dos dons no período de hoje. Não, eles dizem assim, não da mesma forma, não com a mesma intensidade, mas existem nos dias de hoje também. Só que não existe, irmãos, nenhuma base bíblica convincente. Por um bom tempo, a igreja, né, ela não cria nessa continuidade de dons. É interessante isso aí. Isso, por incrível que pareça, vai ser mais presente na época da Reforma Protestante. Os reformadores, eles tinham que combater duas linhas erradas. A primeira linha era a dos católicos romanos e a linha dos anabatistas. Para você ser uma igreja reformada e ser hoje uma igreja reformada, você não pode compactuar com nenhuma dessas linhas. Qual é a linha do catolicismo? É a linha da tradição dos homens. A tradição dos homens, ela conta tanto quanto a Bíblia, quanto a palavra de Deus. Se fizeram ao longo da história e deu certo, é a mesma coisa que a palavra de Deus. O catolicismo romano é forte nisso, a ponto deles estudarem os dogmas católicos e não ligarem tanto para a palavra de Deus, ou não ligarem de forma nenhuma. E os anabatistas, entusiastas, que acreditavam que recebiam a revelação além da Bíblia na época da Reforma. Eles vão dizer assim, olha, nenhum texto do Novo Testamento diz assim que os dons cessaram. É a mesma pessoa que pensa assim, olha, nenhum texto diz que é para batizar criança no Novo Testamento. Se nenhum diz, não é para batizar. Nenhum texto manda você dar o dízimo no Novo Testamento, só no Antigo. Jesus derrubou o dízimo. O dízimo é lei cerimonial. Hoje a igreja se sustenta por osmose, né? Porque não precisa de nada disso. Eles consideram, né, o ato miraculoso ou extraordinário, esse é o que o anabatista pensa, como ordinário. Olha, facilmente pode se repetir. Eles são continuistas. Continuismo é isso, os dons continuam. Por isso que a nossa confissão, ela é categórica. Ela vai dizer assim, nada se acrescentará à Escritura. Lembre da época de Moisés, irmãos. Os prodígios.
a facilidade dos eventos miraculosos. Lembrem da época de Ezequiel, o vale de ossos secos, da época de Josué. Na época de Josué, o sistema solar parou, pedras caíram na cabeça dos inimigos, diante dos olhos do povo de Israel. Lembrem-se dos milagres de Cristo, a quantidade de demônios que Deus expulsou. Lembrem da época dos apóstolos. A pergunta que a gente faz aos continuistas é: me mostrem os prodígios da época de Moisés nos dias de hoje. Me mostrem os milagres de Jeremias, de Jesus. Qualquer semelhança a esses milagres não existe. Esses dons, eles vêm logo após a palavra, e o ato é a comprovação por meio de sinais e milagres. Olha como a Bíblia é categórica em defender isso. Abra, por favor, Atos 2, por favor. Atos 2, 22. Eu vou pedir Atos 2 e depois Atos 14. Olha o que diz em Atos 2, 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles, como vocês mesmos sabem. Veja, Jesus, ele foi aprovado por Deus diante de vocês. Como? Qual é o método dele ser aprovado? A contestação de que ele é o Filho de Deus. Milagres, prodígios e sinais. É a autenticação do ministério de Cristo. Aí a gente vai para Atos 14. Por favor, Atos 14, 3. Atos 14, 3 vai dizer assim: entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. A autenticação do ministério de Cristo, a autenticação da palavra dos apóstolos. Romanos 15 nos diz assim no versículo 18: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aqueles que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência da palavra e por obras, por força de, versículo 19 de Romanos 15, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Esses sinais eram a confirmação do genuíno ministério apostólico. Paulo vai dizer, as credenciais do apostolado são prodígios e sinais. Na Bíblia nós temos 3 ofícios passageiros e 3 ofícios permanentes, claros no Novo Testamento. E no Antigo também, né? 3 ofícios passageiros, eles não existem mais, ninguém pode ser mais chamado disso. Profeta, apóstolo e evangelista. São 3 ofícios passageiros. E agora os que ficam para a igreja: pastores, presbíteros e diáconos. Os presbíteros que são divididos ali entre regentes e docentes, e os diáconos. Essa é a chave hermenêutica, irmãos, sobre dons miraculosos. Eles são necessários, os dons miraculosos, para os ofícios específicos e autenticar o trabalho que foi passageiro. A partir do momento que esses ofícios temporários cessam, a sua autenticação também cessa. Negar isso é negar a chave hermenêutica da própria Escritura. Quando eu digo que agora tem pouco, mas ainda tem. Muitos mestres hoje deixam espaços em seus artigos
e em suas obras para dizer, não, esporadicamente pode haver um dom ainda miraculoso, não é constante, mas ainda pode existir, não com tanta frequência, não tem sentido na hermenêutica bíblica. A partir do momento que esses ofícios temporários cessam, não tem sentido isso continuar. Continuismo, de forma alguma, pode ser entendido como algo válido nos dias de hoje. Esses foram os argumentos dos católicos romanos contra Calvino. Eles vão dizer, olha, por que vocês se apartam, abre aspas, né? Por que vocês se apartam da igreja mãe, visto que não há nova revelação, visto que não há mais prodígios e sinais? Olha, eles estão usando o argumento certo para defender a igreja católica, o errado. Vocês se rebelaram contra a igreja mãe, com revelações falsas. E Calvino responde, na introdução das Institutas, ele vai dizer assim, visto que foram eles, né, os católicos que se apartaram da verdadeira revelação, não trazemos nova revelação, mas voltamos para a verdadeira revelação. Por isso que precisamos ir contra esses dois, tradição de homens e novas revelações. Essa é a briga da reforma, contra os anabatistas e contra os católicos. Aí eu digo para vocês, muitas igrejas que se dizem reformadas, elas colocam isso em prática. O pastor faz isso desde quando essa igreja surgiu. Mesmo que não seja tão bíblico, vamos fazer. Tradições de homens, igreja católica faz isso. Não, mas isso aí num caso específico pode acontecer. Novas revelações. Nos dias de hoje, nós somos bombardeados. Essa igreja desde sempre fazia isso, por que a gente vai deixar de fazer agora? Porque é antibíblico. Aí você deixa de fazer. Você fazia, estava errado, mas agora você para e agora faz o que é bíblico. Não, mas a gente sempre fez, sempre deu certo, sempre encheu aqui de gente, então a gente vai continuar fazendo tradições de homens, acrescentando as escrituras. Quantas pessoas, irmãos, depois de saírem de ambientes de pentecostais, elas mesmas, elas admitiram, olha, isso aqui foi um estado de emoção. Isso aqui não pode ter sido manifestação do Espírito Santo. Do mesmo jeito que os milagres autenticavam naquela época a verdadeira pregação do Evangelho, esses falsos milagres, hoje, eles autenticam as heresias que estão sendo pregadas no meio da igreja. Quem valoriza o falso milagre, da mesma forma está valorizando e autenticando a heresia que está sendo pregada nessas igrejas. Isso está sendo, veja, o que autenticava o verdadeiro evangelho, autentica o falso hoje. Estabelece o verdadeiro erro. Porque onde existem essas práticas erradas, o que é pregado também está errado. Está tudo conectado. Reparem, esses vídeos de heresia que circulam na internet e a gente recebe, um compartilha para o outro. O irmão, ele está no púlpito, ele abre a boca para dizer assim, olha, a Bíblia diz isso, mas deixa eu falar uma coisa que só Deus me disse. É assim que ele começa a falar a heresia. Deixa eu falar uma coisa para você que a Bíblia não diz, e só eu sei. Aí o que você faz? Você levanta e vai embora. Porque se a Bíblia não diz, nós devemos nos calar. Ou a Bíblia diz, mas não é bem assim, irmãos. Mas não está tão correto isso aqui. Sabe por que eles querem acrescentar? Porque eles têm esse desejo e essa ânsia de acrescentar, porque eles não entendem a palavra. Eles leem, mas eles não entendem. Eles não compreendem. Então eles têm que acrescentar, porque o verdadeiro evangelho não consegue ser passado. Tudo passou. Paulo vai dizer, o que fica é o amor. Eu não preciso crer nas coisas, vendo as coisas. Eu preciso crer o que foi registrado na palavra de Deus. Isso basta.
isso é suficiente, isso é profundo. A sua vida toda se dedicando à palavra de Deus não é suficiente para você entender a profundidade do que foi revelado. E imagina o que não foi. Porque não foi tudo que foi revelado. O que foi revelado é o que é útil para a vida da igreja. Isso aqui, uma vida inteira não é suficiente. Você se aprofundando. Quem não compreende, quer acrescentar. Não compreende. Vai fazer o quê? Vai inventar. Então, concluindo, irmãos, nós precisamos amar mais. As pessoas estão trocando de casamento como quem troca de roupa. As pessoas estão desistindo, estão parando de serem agradáveis uns para com os outros. Um cristão não deve pensar assim. O cristão, ele tudo crê. Tudo crer não significa ser um bobo que acredita em tudo. Um tolo que acredita na bondade de todos. Ser cristão é acreditar nas pessoas e não ver uma péssima atitude logo de cara. Não julgar mal logo de cara. Não somos aqueles que a gente vê defeito, que a gente vê empecilho e tudo. A gente é aquele povo que resolve. É aquele povo que tem a disposição de pacificar as coisas e não colocar mais lenha na fogueira. Essa é a nossa característica como cristãos. Nós não somos o pivô da confusão. Somos a pessoa que irá encerrá-la, que irá resolvê-la. Não existem histórias boas sem bons conflitos, bons filmes, sem um bom problema para ser resolvido. Você tira zero escrevendo um artigo acadêmico se não tiver o contexto do problema. Não é assim? Todo tema que você vai levantar no artigo, todo tema que você vai levantar numa obra, tem que ter um problema para ser resolvido. Tem que ter pessoas que divergem de você, todo mundo concordando com você. Esse artigo não é válido academicamente. Por que isso? Por que você só se interessa por histórias problemáticas? Por que não ir ao cinema assistir um filme onde a pessoa acorda em Recife, vai trabalhar, se dá bem com a sua esposa e dorme e não acontece nada? Por que não ir assistir, não ler uma obra dessa? Por que assistir algo para desopilar, para não pensar nos problemas e embarcar numa história cheia de problemas para serem resolvidos? Porque eu e você sabemos que para algo fazer sentido, para uma história ser contada, ela só terá lógica se existir um problema a ser resolvido. Uma história sem problemas é uma história que não se conecta ao público. Amar envolve lidar com os problemas, lidar com as ofensas. A Bíblia fala que, olha, eu e minha esposa somos uma só carne. Mas ela também trata a igreja como um só corpo. Num certo modo, não o modo conjugal, de forma alguma, somos uma só carne. Não adianta você feri-la com palavras ou ofendê-la. Nessa lógica você está se ferindo. Quando você fala mal da igreja, você está se ofendendo. Você está se ferindo. Em várias passagens nós temos essa ideia, olha, a igreja é um só corpo. Imagina quando você, e com certeza você já teve essa sensação, você morde a própria língua, ou você morde o lábio com força a ponto de sangrar, e você olha ao redor e não tem ninguém para reclamar, porque foi você quem fez isso, né? Não tem agora mais ninguém para você botar a culpa. Foi você que se feriu, machucou você mesmo. E aquela raiva sobe, mas você vai ter que lidar com ela, porque você simplesmente mordeu os seus lábios, mordeu a sua língua. Foi o corpo contra o próprio corpo. Quando você fere o irmão, quando você ofende a sua esposa, você está mordendo a própria língua.
você está ferindo o próprio corpo, não tem em quem botar a culpa. A culpa, ela é sua e somente sua. Paulo está dizendo, eis um caminho mais excelente, irmãos. É o caminho de amor, do amor. Pare de ferir a si mesmo, pare de se autodestruir. Vamos começar a cuidar uns dos outros. Quando cuidamos uns dos outros, estamos cuidando de nós. Quando cuidamos de nós, estamos cuidando do outro. Não se engane. Você que é fã de histórias de amor, a Bíblia é uma grande história de amor. Não existe romance maior. Todo o amor é baseado nisso. Uns tentam imitar. Outros que conhecem o amor até conseguem compará-lo. O amor de Cristo, o noivo, com a sua igreja, a noiva. Esse é o amor perfeito. E é por causa desse amor que gera o seu sacrifício e nós herdaremos a salvação. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos passar o amor original, o amor perfeito, por entendermos o verdadeiro amor e aplicarmos em nossas vidas. Ser conosco, ser com a nossa incapacidade de percepção, porque agora estamos na fase da infância, uma fase que precisa ser vivida, uma fase importante, mas uma fase que é em parte, que é incompleta. Nos abençoa na fase da santificação, para que quando vier o que é perfeito, a glorificação, nós possamos estar junto contigo, vendo aquilo que temos fé e não conseguimos enxergar, contemplando a esperança que tanto pregamos e meditamos na tua casa, sentindo amor, amor verdadeiro, esse amor que não acaba. Ser conosco, Senhor. Nos abençoa nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.